o versículo 5, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Diga a vocês: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E meditar na palavra que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 5. Meu Deus e meu Pai, Senhor, entramos na Tua presença para te pedirmos perdão pelos nossos atos, palavras e pensamentos. Também te agradecemos, Senhor, por mais um dia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Pai. Meu Deus, nós oramos nesta manhã por cura, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado por libertação, Senhor, meu Pai. E nós te pedimos nesta manhã que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, seja sobre a vida de cada um, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos, Senhor, toca, passa curando, passa libertando, passa renovando, passa restaurando, Pai. Passa brindando, Pai. Lares, família, restaurando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, brindando mentes, corações nesta manhã, Pai, para o novo do Senhor, Pai. Meu Deus, prepara aqueles que precisam ser preparados, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado, destrava a vida, Senhor, meu Deus, espiritual, sentimental, familiar. E nós somos gratos ao Senhor nesta manhã, meu Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é por nós. Como diz a Tua palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor na nossa vida, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir do Senhor, meu Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e como é bom estar na Tua presença, clamando o Teu nome, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá-nos prudência, dá-nos sabedoria, estratégia, Senhor, meu Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço, Senhor, para de encontro a cada vida sentimental nesta manhã. Eu peço, Senhor, para de encontro a cada vida espiritual nesta manhã, porque nós precisamos ser cheios da Tua presença, cheio da Tua essência, Pai. Assim como o Senhor curou aquele homem, porque grande foi a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do centurião, Pai. Mas, aleluia, louvado, aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé nesta manhã, para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vidas venham a ser curadas, que famílias venham a ser curadas, que famílias venham a ser libertas, que famílias venham a ser restauradas, Pai, pelo poder que há no Teu nome, Pai. E que tudo aquilo que tiver atado seja desatado, Pai. Meu Deus, que o novo do Senhor seja na vida do Teu filho e na vida da Tua filha nesta manhã, Pai. Que esteja, aleluia, todo programado, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso, Pai. Eu peço, Senhor, para soprar um vento de renovo. Eu peço, Senhor, para soprar um vento, Pai, de capacitação, Senhor, meu Pai. Eu peço, Senhor, para tocar em cada célula, Senhor, do corpo do Seu filho, da Sua filha, do meu corpo, Pai. Meu Deus, coloca em luz tudo aquilo que é necessário, coloca saúde, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e cura, Pai, cada célula. Cura, Senhor, meu Deus, cada enfermidade nesta manhã.
E que dentro do nosso coração venha botar cada dia a sede de buscar a tua presença, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado a sede de nos derramar na tua presença, Pai. E eu peço ao Senhor nesta manhã, revigora as forças, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o teu filho, a tua filha, a mim, Senhor, venha viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. Porque eu creio que cada um está aqui, Senhor, não, Senhor, aleluia, porque nós escolhemos, para que o Senhor nos escolhemos, Senhor, para estarmos aqui clamando pelo teu nome, Senhor, para que, aleluia, força seja revigorizada, para que, aleluia, pessoas venham ser curadas em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que famílias venham ser restauradas através da tua palavra, Pai. Porque nós reconhecemos que nós não somos nada. Eu reconheço que eu não sou nada, Pai. Mas eu reconheço que o Senhor é poderoso, como diz a tua palavra, para fazer bem mais. Aleluia. E nós cremos, Pai, no extraordinário. E nós cremos, Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que pessoas estão sendo curadas nesta manhã, que casamentos estão sendo restauradas, que vidas sentimentais estão sendo restauradas, que famílias estão sendo revigoradas, que os seus filhos estão sendo revigorados, que as tuas filhas estão sendo revigoradas, Pai. Para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Por isso eu te apresento, Senhor, casamentos nesta manhã. Por isso eu te apresento pessoas que talvez, Senhor, estejam em um leito da sua casa, na sua cama, deitado, dizendo, Senhor, estou enfermo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez ele esteja acamado em um leito de hospital, clamando pelo Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor venha enviar anjos, Senhor, para visitar com a cura. Eu peço, Senhor, para enviar anjos com a libertação nesta manhã, Pai. Meu Deus, pelo poder que há no teu nome, Pai. Eu peço, Senhor, para nos brindar também espiritualmente. Eu peço, Senhor, para tocar em cada célula do corpo desta pessoa nesta manhã, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. E nós te apresentamos, Senhor, aleluia, louvado essa pessoa que se encontra aqui nesta manhã, Jeová. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo poder que há no teu nome, Pai. Revigora ela, revigora ele, Senhor. Coloca tudo aquilo que é necessário, força, ânimo, vigor, saúde, Pai. Em nome de Jesus, do alto da cabeça às plantas dos pés, Pai. E eu declaro e profetizo, assim como foi grande a fé daquele homem centurião, Pai, que foi buscar apenas para o seu servo, Senhor. Eu peço, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Aleluia, louvado e programa a nossa vida, Pai, para que tudo seja, aleluia, conforme o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, passeia pela nossa casa nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz. A palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 5, vai dizer: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele entrando em Cafarnaum, aleluia, um centurião vai até Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes é necessário nós ficarmos na dispensação de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que Ele venha fazer aquilo que é necessário. A palavra diz que Jesus estando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entrando em Cafarnaum, aleluia, um centurião vai até ele e implora a ele, dizendo: Senhor, o meu servo está na minha casa, aleluia, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Ele estava dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha ido lá buscar para ele, mas ele tinha ido buscar para aleluia, para o servo dele que estava na casa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele diz que aleluia, louvado o servo dele estava de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Imagino que ele estava sentindo dor, porque ele diz que ele estava sofrendo horrivelmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes é necessário nós termos atitude na nossa vida. Aquele centurião, ele toma uma atitude de ir até Jesus, falar do servo dele, contar para Jesus, aleluia, em que situação o servo dele estava. Aleluia. Nós temos que nos abrigar em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que ir até Jesus como aquele centurião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que ele está de cama, paralítico e horrivelmente, sofrendo horrivelmente. E ele diz, Jesus, aleluia, louvado, Jesus começa a dizer para ele, aleluia, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que vai até a casa dele para curar aquele centurião. Eu vou lá curá-lo. Aleluia. Mas aquele homem começa a dizer, aleluia, Senhor, não sou digno para receber-lo em minha casa. Apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem, ele diz que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. Mas se o Senhor enviasse uma palavra, aquela palavra ia se cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar seguro na videira que é Cristo Jesus. Aleluia. Aquele homem, ele tinha fé. Jesus começa a dizer, nem em Israel vi tanta fé. O Senhor fica admirado com a palavra que aquele homem diz. Aleluia. Quando ele fala que apenas, aleluia, ele enviasse uma palavra e aquele servo dele seria curado, porque, aleluia, louvado, ele não era digno para que Jesus fosse até a casa dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz que aquele homem, ele justifica. Aleluia. Porque ele diz para o Senhor, Senhor, se apenas mandar uma palavra, o meu servo será curado, porque também sou sujeito à autoridade, tenho soldados. Olha o que ele diz. As minhas ordens, aleluia. E digo a este, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele faz. Aleluia. Ele justifica, ele diz, Senhor, também sou sujeito à autoridade. E quando eu disse ao meu servo, faça isso, ele faz. Aleluia. Então, apenas se o Senhor der uma palavra, ele será curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele quer trabalhar interiores. Deus quer trabalhar dentro da nossa casa. Deus quer trabalhar dentro da nossa família. Aleluia. Para que venha dar lugar à presença dEle.
Jesus começa a dizer assim, ao ouvir quando aquele homem diz: Senhor, se apenas o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Ele diz assim, ele fica tão admirado que ele diz: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ele diz que nem em Israel ele encontrou fé tamanha contra daquele centurião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele queria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que eles, aquele povo, entendesse quão grande era a fé daquele centurião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 18. Vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor quando fala. Aleluia, louvado da viúva e do juiz iníquo. Quando Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela viúva, ela tinha uma causa e ela dizia para um juiz: julga a minha causa. E ela batia com persistência todos os dias na porta daquele juiz até que ele, aleluia, decidiu julgar a causa dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E depois o Senhor vai dizer assim: será que quando o Senhor voltar, ainda haverá fé sobre a terra? Ou a fé de muitos desfalecerão? Aleluia. A nossa persistência em Cristo Jesus faz com que a nossa fé aumente. Aleluia. Persista em clamar, persista em bater na porta, persista em se posicionar. O Senhor revela àqueles que querem ouvir a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele, aleluia, Jesus fica admirado. Quão grande era a fé daquele centurião. E ele diz que em Israel, aleluia, não havia encontrado fé tamanha assim. Aleluia. E ele começa a dizer: digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor está falando, aleluia, louvado seja o Senhor sobre a volta de Jesus, que muitos se reunirão, aleluia. Mas a fé tem se desfalecido, aleluia. E muitas das vezes, aleluia, o comportamento tem mudado. Aleluia, muitos não querem mais aceitar Jesus como um verdadeiro e único, aleluia, Salvador. Muitos não querem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está na videira, como diz, aleluia, João 15. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu Pai é o lavrador. E todos aqueles que permanecem na videira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, dará frutos. Nós temos que permanecer na videira que é Cristo Jesus. Aleluia. Tudo na nossa vida é escolha, porque o Senhor nos deu livre arbítrio. Aleluia. Aquele centurião, ele decide ir buscar a cura para o servo dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas escolhas são consequências. Aleluia. E o Senhor manda dizer para pessoas aqui nesta manhã: se programa. Se revista espiritualmente.
Aleluia. Para que você venha ficar firme, se sustentar espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de se levantar. O Senhor manda te dizer, o Espírito Santo do Senhor manda te dizer, é tempo de se levantar. É tempo de se erguer. Porque é tempo de cumprimento de promessa na tua vida. Aleluia. Aquele, aleluia, servo do centurião foi curado porque grande foi a fé do centurião. Aleluia. Grande foi a fé dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você toque no teu coração nesta manhã. E você vai declarar, Senhor. Aleluia. Fala, Senhor. Não deixa que a minha fé venha desfalecer. Aleluia. Mas, Senhor, aumente a minha fé. E se for necessário, muda o meu comportamento. Aleluia. Para que a minha fé venha a ser aumentada, Senhor. Aleluia. E que eu venha achar abrigo. E que eu venha buscar abrigo todos os dias na tua presença. E que o meu lar, aleluia, seja, aleluia, louvado o altar para a tua presença. E que a minha vida seja altar para a tua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 5. O Senhor pede para Simão, aleluia, lançar as redes. Aleluia, do lado direito do largo. Lance as redes no lado mais fundo do largo. Aleluia. E ele diz, Senhor, aleluia, louvado, temos pescado a noite inteira, mas não temos pegado nada. Mas diante da tua palavra nós iremos e lançaremos as redes. Aleluia. O Senhor manda dizer para pessoas aqui nesta manhã. Saia, aleluia, do vale. Saia do vale de ossos secos. Aleluia. E comece a lançar as redes, porque eu tenho programado a tua vida. Eu tenho programado a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor, aleluia, o pai de Davi, ele manda Davi para o campo. Ele diz, apacenta as ovelhas, o rebanho. Ele diz, aleluia, para ele apacentar, para ele cuidar, aleluia, para ele zelar do rebanho, aleluia. E assim vai ser o Senhor na tua vida. Ele vai te direcionar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda te dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o teu fardo não é pesado, porque eu não vou deixar ele pesar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor vai te direcionar aquilo que é necessário. O Senhor vai te direcionar aquilo que é preciso. Aleluia, sabe? Aleluia, louvado o salmista vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz por pastos verdejantes. O Senhor estava conduzindo o salmista Davi. O Senhor, ele vai te conduzir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você declare, aleluia, com toda autoridade e fé nesta manhã.
E, aleluia, louvado, apresenta o Senhor aí a tua vida. Talvez seja espiritual, talvez seja sentimental, talvez seja financeira, talvez seja a sua saúde. Talvez seja a sua casa. Eu não sei o que você tem que apresentar, mas eu quero que você apresente nesta manhã. Apresente. Fala, Senhor, estou apresentando a minha vida nesta manhã. Estou apresentando, aleluia, a minha vida espiritual, sentimental, familiar, apresentando a minha saúde, aleluia. Porque, aleluia, louvado o Senhor é o meu e o teu pastor, aleluia. E nós aderemos por passos verdejantes, aleluia, e por águas tranquilas, porque Ele vai nos conduzir, Ele vai me conduzir, Ele vai te conduzir. Aleluia. Aleluia. Monteiro Rogério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã, não sei o nome dela, mas eu acho que é. Aleluia. O nome do canal. Aleluia. Está dizendo assim: oi, ora por mim. Estava gestante, comecei o sangramento. Estou muito triste. Meu Deus e meu Pai, Senhor, visita. Como que é seu nome, irmã? Meu Deus e meu Pai, Senhor, visita, Senhor, meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a tua serva, Pai. Meu Deus, toca, Pai, nela nesta manhã, Pai. Toca, Senhor, meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz cessar esse sangramento, Pai. Meu Deus, faça a tua vontade na vida da tua serva, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Assim como Ana, Senhor, chorava por Samuel, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado a tua filha está aqui na tua presença, clamando pelo filho, Pai. Clamando, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, toca nela, Pai. Para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não venha perder essa criança, Pai. Para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ela vem, Senhor, dar à luz, Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma criança saudável, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para visitar ela, Pai, nesta manhã e tocar na tua filha, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu consagro ela, coloco ela na tua presença, coloco essa criança na tua presença, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pelo poder que há no teu nome, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para que venha segurar essa criança, Pai. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos poderosas. Assim como Neemias disse, Pai, que ele orou ao Senhor antes de falar com o rei. E ele diz, Pai, o rei deu tudo, Pai, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as mãos bondosas do Senhor estavam sobre a minha vida, Pai. Que as mãos bondosas do Senhor estejam, aleluia, que está sobre a minha vida. Aleluia, esteja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor sobre a vida desta mulher, nesta manhã. Aleluia, toca, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor na barriga dela, Pai. Nesta manhã, para que, aleluia, louvado esta gestação venha ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, abençoada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, segurada. Aleluia, pelas mãos do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Adriana Costa também está dizendo, primeira vez, ora por mim, dou nos braços, do lado do coração, nos ombros da Costa. Vida espiritual. Meu Deus, meu Pai, Senhor, visita a Adriana, Pai, nesta manhã. Coloco ela na tua presença, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço ao Senhor para visitar ela, Pai, tocar, Senhor, nas costas dela, Senhor, tocar nos braços dela, Pai. Meu Deus, toca, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que seja as tuas mãos, Pai. Que seja, aleluia, louvado as tuas palavras nesta manhã, Jesus. Meu Deus, toca na tua filha e cura ela, Pai. De toda enfermidade, de toda dor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade venha desaparecer. Toda dor venha desaparecer em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3. Agora toda dor, toda enfermidade sai da vida desta pessoa em nome de Jesus. 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 Toda dor venha desaparecer em nome de Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Venha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tocando em cada um aqui nesta manhã, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que aquele homem, ele diz para o Senhor, aleluia, louvado se o Senhor der apenas uma palavra. Aleluia. O meu servo será curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu também sou sujeito à autoridade. E eu digo ao meu servo, vai, e ele vai, faça, e ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus manda dizer essa palavra específica para alguém nesta manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se firme. Para que a tua vida venha se destravar espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o Senhor, se firme em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que toda impossibilidade, aleluia, venha caindo por terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que andam afadigada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós nos alimentamos da presença de Cristo Jesus, como nós estamos fazendo nesta manhã. Aleluia, louvado, nós começamos, aleluia, a encontrar forças aonde nós não temos. Aleluia. É como se o barco, olha a visão que o Senhor me dá. É como se o barco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estivesse parado, mas aquele barco começa a andar. Porque o que nos sustenta, aleluia, louvado é a presença de Cristo Jesus. Aleluia. O que nos sustenta é a presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o posicionamento que você precisa se posicionar? Mas o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, manda te dizer nesta manhã, é necessário posicionamento. Aleluia. Sabe quando nós temos algo na nossa vida que nós começamos a cuidar? Porque é propósito. Aleluia, não sei o que o Senhor tem colocado na tua vida, que é necessário um cuidado. E o Senhor fala de cuidado imediato. Aleluia. Cuidado imediato. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual era a visão que o Senhor me dava nesta manhã? De um barco. Sabe quando o barco ele vai, vira de um lado, vira do outro. Aleluia. E o Senhor me dizia assim, se firmares. Essa palavra ela é específica. Se firmares, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Firma. Se posicione. Aleluia. Porque as guerras que você... Sabe por que aleluia, o barco, ele começa a virar como se ele estivesse assim, ó. Assim, de um lado para o outro. É as lutas, é as provas. Mas o Senhor manda te dizer, se você se firmar. Aleluia. O barco será conduzido. Quantas das vezes na nossa vida não é assim?
Muitas das vezes, aleluia, temos dias que estamos lá em cima. Temos dias que estamos lá embaixo. Mas o Senhor está querendo conserto aonde é necessário. Para que o barco venha se firmar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, aleluia, venha viver as promessas de Cristo Jesus. Quão grande era a fé do centurião. Quão grande era a fé dele, porque o Senhor diz para ele, vá. E assim seja conforme, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai, seja conforme você crê. Vá e seja conforme você crê. Porque o Senhor sabia que a fé dele era grande. E diz a palavra, aleluia, naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. O Senhor sabia como estava, aleluia, louvado a fé daquele centurião. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se posicione. Aleluia. Posicione-se espiritualmente. Aleluia. Tenha uma vida espiritual com Cristo Jesus. E o novo do Senhor és na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor ele nos dá autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele nos dá autoridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, quando a palavra do Senhor diz em João 15, aleluia, que nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e que quem permanece na videira verdadeira produzirá mais frutos. Aleluia. Ele faz seleção. Aleluia, louvado daquele que quer e daquele que não quer. Por isso que nós temos livre arbítrio de escolher permanecer na videira, que é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda dizer para alguém, essa palavra para uma mulher. Não se chame mais de coitadinha. Não pense mais que você é uma coitadinha. O desânimo faz com que você se ache coitadinha. Aleluia. Mas você não é. Você não é nenhuma coitadinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não é. Não caia na cilada do inimigo, achando, aleluia, que você não consegue, que você não pode, que você não é. Você consegue, você pode, você é. Porque você está na videira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está limpando, aleluia, ramos nesta manhã. Deus está fazendo limpeza espiritual. Aleluia. Para que o novo seja na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Meu Deus e meu Pai, Senhor, te agradecemos por mais um dia. E aleluia, louvado por estarmos na tua presença, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, Senhor, te apresentamos também esse dia para que seja, aleluia, louvado um dia de vitória. Te apresentamos também, aleluia, louvado essa semana, para que seja uma semana de vitória, abençoada na tua presença, Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo poder que há no teu nome. E eu peço, Senhor, para ir de encontro a cada um, Pai. O Senhor conhece corações, o Senhor conhece
nos conhece, sonda o nosso coração, Pai. Vai de encontro a cada um, sarando, curando, tranquilizando, acalmando, Senhor, revigorando as forças, enchendo da tua presença, Senhor, meu Pai. Meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. E nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco, Pai. Pelo teu cuidado com a nossa família, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, e eu peço, Senhor, meu Pai, para de encontro a cada vida espiritual e sentimental nesta manhã, restaurando e brindando em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de fluir, em nome de Jesus, de portas abertas. Eu declaro e profetizo portas abertas na tua vida, em nome de Jesus, nesta semana, em cada área da tua vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Louvado